Na agitada e poeirenta tarde em Jerusalém, durante a celebração dos tabernáculos, uma cena intrigante se desenrolou diante dos olhos dos espectadores atentos. Entre os murmúrios da multidão e os olhares ansiosos dos líderes religiosos, uma mulher é arrastada até o centro da praça, sua vergonha exposta diante de todos. Ela é acusada de adultério, uma transgressão que, de acordo com a lei de Moisés, poderia custar-lhe a vida. Os fariseus e escribas, com suas vestes imaculadas e semblantes severos, apresentam-na diante de Jesus, buscando uma palavra de condenação que justifique sua própria interpretação rigorosa da lei. No entanto, em vez de uma resposta imediata, Jesus surpreende a todos com um gesto inesperado. Ele se abaixa e começa a escrever no chão, ignorando temporariamente a questão em jogo. Essa ação intrigante não só chama a atenção de todos, mas também lança as bases para um dos momentos mais memoráveis e significativos da vida e ensinamentos de Jesus. A história da mulher adúltera e a ação de Jesus de escrever no chão se tornariam um símbolo duradouro de perdão, misericórdia e compreensão divina em face da justiça humana implacável. Se você se interessa por esse conteúdo, convido a se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Assim o YouTube te recomendará mais vídeos como esse. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Antes de mergulharmos profundamente na história da mulher adúltera e na poderosa ação de Jesus de escrever no chão, é crucial entender o contexto histórico e religioso no qual esse evento se desenrola. Estamos na Jerusalém do século I, uma cidade vibrante e culturalmente rica, mas também um caldeirão de tensões políticas e religiosas. O povo judeu vive sob o domínio do Império Romano, uma ocupação que alimenta sentimentos de resistência e anseio por um libertador messiânico. Nesse cenário, a lei religiosa judaica desempenha um papel central na vida cotidiana, ditando normas de conduta, rituais e práticas sociais. Os fariseus e escribas, como os guardiões autoimpostos da lei, ocupam uma posição de destaque na sociedade judaica. Eles são os intérpretes e aplicadores da lei de Moisés, encarregados de manter a pureza e a ortodoxia religiosa. No entanto, sua interpretação da lei muitas vezes se torna rígida e legalista, focada mais na observância externa do que na compreensão do espírito da lei. É dentro desse contexto que encontramos a mulher adúltera sendo trazida diante de Jesus como uma peça em um jogo de poder e autoridade religiosa. A celebração dos tabernáculos, ou Sukkot em hebraico, era uma das festas mais importantes no calendário religioso judaico. O tabernáculo era uma estrutura móvel, uma espécie de santuário portátil utilizado pelos israelitas durante sua jornada pelo deserto após a libertação do Egito. Descrito minuciosamente no livro de Êxodo, ele servia como o lugar central de adoração e encontro com Deus. O tabernáculo consistia em duas partes principais, o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo encontravam-se o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro puro. Já no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, ficava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei dadas a Moisés no Monte Sinai. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus entre seu povo, e era onde os israelitas ofereciam sacrifícios e buscavam perdão por seus pecados. Durante essa festividade, que durava 7 dias, os judeus construíam cabanas temporárias, chamadas de Sukkot, em memória da peregrinação de seus ancestrais pelo deserto após a libertação do Egito. Essas cabanas eram feitas com materiais naturais, como ramos de árvores, e simbolizavam a dependência do povo de Deus durante sua jornada. Durante a festa, os judeus também realizavam cerimônias de adoração e ofereciam sacrifícios no Templo de Jerusalém. Era uma época de alegria e gratidão, onde as famílias se reuniam para celebrar a colheita e a fidelidade de Deus em providenciar suas necessidades.
A festa dos tabernáculos também tinha um significado profético, apontando para a futura restauração de Israel e o estabelecimento do reino de Deus na terra. No meio dessa atmosfera festiva, os fariseus e escribas, líderes religiosos da época, armaram uma armadilha para Jesus. Sabendo que Jesus era conhecido por sua compaixão e ensinamentos que desafiavam as interpretações tradicionais da lei, eles trouxeram uma mulher flagrada em adultério diante dele, reunindo uma multidão para testemunhar o acontecimento. Ao fazê-lo, esperavam colocar Jesus em uma situação difícil. Se ele concordasse com a lei de Moisés, que exigia o apedrejamento da adúltera, poderia parecer insensível à misericórdia. Se ele se opusesse à lei, poderia ser acusado de desrespeitar as tradições religiosas. Era uma tática ardilosa para desacreditar Jesus perante o povo, ou, no mínimo, minar sua autoridade moral e religiosa. A armadilha dos fariseus e escribas revela não apenas sua astúcia política, mas também sua falta de compreensão dos verdadeiros ensinamentos de Jesus e sua mensagem de amor e perdão. No contexto cultural e social da sociedade da época em que Jesus viveu, as mulheres enfrentavam uma série de desafios e restrições. Eram frequentemente vistas como propriedade dos homens, com pouca autonomia sobre suas vidas e decisões. No caso específico do adultério, as consequências eram especialmente severas para as mulheres. A fidelidade matrimonial era considerada fundamental para a estabilidade familiar e social, e a infidelidade era vista como uma violação grave dessa ordem estabelecida. As normas culturais e sociais da época ditavam que as mulheres adúlteras eram passíveis de punição severa, muitas vezes culminando em castigos públicos, como o apedrejamento até a morte. Além disso, as mulheres adúlteras eram frequentemente estigmatizadas e marginalizadas pela sociedade, enfrentando o ostracismo e discriminação mesmo após cumprir qualquer punição imposta. Nesse contexto, a reação dos acusadores da mulher adúltera reflete a mentalidade dominante da época, onde a mulher era frequentemente responsabilizada de forma desproporcional por transgressões sexuais, enquanto os homens, muitas vezes, escapavam de qualquer consequência séria por seus próprios comportamentos inadequados. Para os escribas e fariseus, a situação era uma oportunidade não apenas de testar Jesus, mas também de reforçar sua própria autoridade moral e religiosa perante o povo. Diante da armadilha preparada pelos fariseus e escribas, Jesus responde de maneira inusitada e profunda. Em vez de se envolver imediatamente no debate sobre o destino da mulher adúltera, ele escolhe um gesto aparentemente simples, mas carregado de significado. Ele se abaixa e começa a escrever no chão. Esse gesto desconcertante não só demonstra sua autoridade e domínio sobre as Escrituras, mas também serve como um ponto de inflexão na narrativa. Enquanto a multidão aguardava uma resposta direta de Jesus, ele opta por uma ação que desvia a atenção da discussão imediata e convida à reflexão. O ato de escrever no chão não apenas pausa o confronto iminente, mas também cria um espaço para contemplação e autoavaliação. É como se Jesus, com seu gesto, convidasse tanto os acusadores quanto a multidão a olharem para dentro de si mesmos antes de proferir julgamentos precipitados. Essa atitude singular de Jesus ressalta não apenas sua sabedoria e perspicácia, mas também sua compaixão e desejo de ensinar de maneira transformadora. O que ele escreve no chão permanece um mistério, mas o impacto emocional e espiritual desse gesto é inegável, marcando um momento crucial na narrativa e na vida da mulher adúltera. Alguns teólogos sugerem que Jesus poderia estar fazendo referências simbólicas às Escrituras ou à própria lei de Moisés, destacando a necessidade de uma interpretação mais profunda e compassiva.
Outros especulam que ele poderia estar escrevendo os pecados individuais dos acusadores, confrontando-os com sua própria hipocrisia e falta de pureza. Independentemente do que foi escrito, o gesto em si transmite uma mensagem poderosa de introspecção e reflexão. Ao mesmo tempo, o ato de Jesus demonstra sua autoridade sobre a lei e as Escrituras. Sua capacidade de se colocar acima das interpretações legalistas dos fariseus e escribas mostra que ele não está apenas submetido às regras, mas é o mestre delas. Ele não apenas conhece a lei, mas a transcende. Diante da provocação de Jesus, o ar ficou carregado de tensão, como se o tempo tivesse parado naquele momento crucial. Seus olhos encontraram os dos acusadores e serenamente Jesus pergunta em voz alta: "Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra." Essas palavras cortaram o silêncio como uma espada afiada, penetrando nas consciências dos fariseus e escribas reunidos ali. O peso da hipocrisia e da falta de compaixão pairava sobre eles, tornando cada pedra que carregavam mais pesada. Um a um, os acusadores começaram a sentir o peso de sua própria culpa, sua consciência os ferindo mais do que qualquer pedra lançada poderia fazer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pois nenhum deles ousou reivindicar uma pureza que sabiam ser uma ilusão. Lentamente, como se despertassem de um transe, começaram a se retirar, seus passos pesados ecoando no chão poeirento. Enquanto os acusadores se afastavam, o olhar de Jesus os acompanhava, cheio de compaixão e tristeza pela cegueira espiritual que os havia consumido. Ali, naquele cenário de julgamento e condenação, ele revelou não apenas a verdadeira natureza da lei, mas também a essência de sua mensagem de amor e misericórdia. Sua resposta desafiadora expôs a hipocrisia dos líderes religiosos e os confrontou com a realidade de sua própria humanidade frágil e falha. Naquele momento, Jesus não apenas salvou a vida da mulher adúltera, mas também ofereceu uma oportunidade de redenção para todos os presentes, convidando-os a olhar para dentro de si mesmos e encontrar a verdadeira pureza que só pode vir do coração transformado pela graça divina. Então, em meio à quietude que envolvia o ambiente, Jesus se aproximou dela com uma serenidade que parecia emanar uma aura de paz e compaixão. Seus olhos transmitiam uma profunda empatia, uma compreensão que ultrapassava as palavras. Ele não precisava de muitos gestos para expressar o que estava em seu coração. Com uma voz suave, mas firme, Jesus dirigiu-se à mulher, cujos olhos ainda refletiam o temor e a vergonha pelo seu passado. Ele disse: "Eu também não te condeno. Vá e não peques mais." Cada palavra ecoava como uma melodia de esperança, uma promessa de renovação e restauração. Era como se naquele momento as correntes do passado tivessem sido quebradas e um novo caminho se abrisse diante dela. Essa declaração de Jesus foi um convite para uma transformação pessoal profunda. Ele não apenas absolveu a mulher de sua culpa, mas também a incentivou a seguir um novo rumo, a trilhar um caminho de retidão e redenção. Seus olhos transmitiam um amor incondicional, uma aceitação que ultrapassava qualquer erro ou falha do passado. Era como se, naquele momento, a mulher sentisse o peso do julgamento e da condenação sendo substituído por uma libertação e uma esperança renovadas. A história da mulher adúltera se encaixa perfeitamente no contexto mais amplo do ministério de Jesus e em sua mensagem de redenção, amor e graça. Desde o início de seu ministério, Jesus enfatizou a importância do amor e da misericórdia, desafiando as normas religiosas e culturais de sua época. Ele frequentemente entrava em conflito com as autoridades religiosas, não para abolir a lei, mas para revelar seu verdadeiro propósito e significado. Essa narrativa também nos convida a refletir sobre a natureza da lei divina e sua relação com a justiça e a misericórdia.
Enquanto os fariseus e escribas se apegavam rigidamente à letra da lei, buscando justiça através do apedrejamento da mulher adúltera, Jesus os desafiou a olhar mais profundamente, a entender que a verdadeira justiça vai além da mera observância dos mandamentos. Ela é permeada pela misericórdia, pelo perdão e pela compaixão, qualidades que refletem a própria essência do caráter de Deus. A resposta de Jesus à mulher adúltera: "Eu também não te condeno, vai e não peques mais", nos convida a contemplar o poder transformador do perdão e da misericórdia. Em um mundo onde o ódio muitas vezes parece predominar, essa mensagem é um lembrete vívido de que o perdão não apenas liberta o ofensor, mas também o ofendido. Ele quebra o ciclo de ressentimento e vingança, abrindo o caminho para a cura e a reconciliação. A compreensão profunda dessa narrativa bíblica vai além de simplesmente conhecer os eventos que ocorreram. Ela nos leva a uma reflexão sobre os princípios fundamentais da fé e da conduta moral. A história da mulher adúltera e a ação de Jesus de escrever no chão nos convidam a examinar nossas próprias atitudes em relação ao julgamento, à misericórdia e à compaixão. Ela nos desafia a questionar se estamos aplicando a lei de forma justa e equitativa, ou se estamos nos deixando levar pela rigidez e pela hipocrisia. Além disso, essa narrativa nos lembra da importância de olhar para além das aparências e reconhecer a humanidade em cada indivíduo. Ela nos convida a praticar o perdão e a buscar a reconciliação, em vez de simplesmente condenar e excluir. Portanto, ao explorarmos essa história, não estamos apenas estudando um evento do passado distante. Estamos nos confrontando com questões e dilemas que continuam a ressoar em nossas vidas hoje. A compreensão profunda desse relato bíblico pode nos guiar na busca por uma fé mais autêntica e uma vida mais compassiva. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.